O orçamento de 2013 soma 2,140 trilhões de reais. O plano de gastos do governo para o próximo ano foi entregue ao Congresso com aumento de investimentos em programas sociais e fixando o novo salário mínimo em R$ 670,95. A proposta orçamentária de 2013 foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o Brasil em Debate pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Os entrevistados para falar sobre o orçamento são os deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Estamos começando o programa Brasil em Debate. Deputado Marcos Pestana, como é que o senhor vê esse orçamento de 2013, de mais de 2 trilhões? Tarcísio, para criar um pano de fundo, uma moldura para nosso bate-papo aqui, para quem está nos acompanhando em casa, é importante frisar que 2 pilares sustentam a democracia contemporânea. A democracia moderna nasceu para romper com o poder absoluto do rei. E ela se sustenta em 2 peças fundamentais. A Constituição, que é um pacto social das regras do jogo, ninguém está acima da Constituição, todos estão, diferente do poder absoluto e discricionário do rei, e o orçamento, que organiza a aplicação dos recursos públicos. Antes era o Tesouro Real, agora é o Tesouro Nacional. O que ocorre no orçamento? Felizmente, com o Plano Real, que nós fizemos com êxito, um dos melhores planos de estabilização de toda a história mundial, nós conseguimos a estabilidade orçamentária e a transparência. Quer dizer, hoje o orçamento tem tudo para não ser uma ficção. Poderia ser, porque você consegue antever claramente, com alguma precisão, quais vão ser as receitas e pode programar as despesas. Só que o papel do Congresso ainda é muito secundário. O orçamento tem alguns problemas gravíssimos. O principal deles, hoje, é a baixa taxa de investimento, a poupança pública, os gastos correntes estão crescendo acima da expansão da economia e, hoje, se o Chile investe 27% do seu produto, Peru 30%, a China 40%, nós investimos apenas 19% do nosso PIB e isso tem limitado o nosso crescimento e a criação e geração de emprego e renda. Nós temos o problema também do orçamento paralelo no BNDES, fora do controle. Isso era uma vitória que nós tínhamos conseguido. Agora foi reinaugurado, nós já colocamos no BNDES de recursos do Tesouro, que à custa de endividamento, 300 bilhões. E um terceiro ponto também são as emendas parlamentares, o Assis pode falar um pouco sobre isso, que é uma coisa, uma dinâmica humilhante, é um parque de ilusões, porque a gente coloca a emenda, cada deputado tem 15 milhões, as bancadas têm cerca de 23 emendas, no entanto, nada é executado, você cria expectativa na organização não governamental, na filantrópica, na Santa Casa ou no prefeito, que você está pondo lá 400, 500 mil para uma determinada obra, isso é comunicado à população e a execução efetiva é baixíssima. E isso gerou um mecanismo de chantagem, é o que eu chamo de presidencialismo de cooptação, cargos e verbas orçamentárias a serviço de uma governabilidade de baixa qualidade. Deputado Assis Carvalho, o orçamento no Brasil é facultativo, ele não é impositivo. Há até um projeto de autoria do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, do DEM da Bahia, que o torna impositivo, mas isso aí é para as calendas, não foi aprovado o projeto. O Executivo tem interesse de manter essa situação. Como é que o senhor vê essa situação de submissão, na verdade é de submissão do Congresso aos poderes do Executivo, né? Primeiro, o orçamento, como um todo, na verdade, não tem como ser impositivo, porque o orçamento é uma previsão orçamentária.
Então, você tem uma previsão de crescimento, ele pode acontecer ou não. Acho que do ponto de vista de uma pauta que o meu querido Marco Pestana levanta, que é mais a questão das medidas impositivas, das emendas parlamentares, que é uma questão em si, tem dois olhares sobre isso. É óbvio que a gente precisa que as emendas sejam liberadas, precisamos dialogar com as nossas bases, mas precisa compreender também que o governo tem eixos de desenvolvimento. Quer dizer, o governo tem objetivos a serem alcançados. E nesses objetivos, muitas vezes, o parlamento não está em sintonia com os grandes eixos de desenvolvimento deste país. Vamos colocar, por exemplo, o PAC. No orçamento, o PAC nós temos 52 bilhões e 200 milhões de reais a serem aplicados. Desse valor, somente na parte da Minha Casa Minha Vida, são 13 bilhões e 900 milhões de reais. O PAC é um projeto que gera renda, desenvolve esse Brasil, né? A Minha Casa Minha Vida é uma das áreas que mais traz dignidade para as pessoas. E nem sempre aquelas emendas dos parlamentares estão vinculadas a esses eixos. Na verdade, as emendas é um valor muito baixo, chega aí a 2%, 3%, né, do orçamento. É um valor insignificativo. Muitas vezes eu tenho defendido muito, por onde eu ando, pelo meu Piauí, dialogando com os prefeitos, para que se conheça melhor os grandes eixos de desenvolvimento deste país. Porque às vezes a gente fala dos 2%, 3% e esquece dos 97% que está chegando lá através da energia elétrica, está chegando através da Minha Casa Minha Vida, está chegando através dos portos, está chegando através das estradas, chega-se através das ferrovias. Isso está tudo na peça orçamentária que nós aprovamos aqui e nem sempre nós valorizamos o nosso papel. Então também não podemos aqui desvirtuar um papel de crescimento deste país. Tem suas falhas, melhorou bastante, já foi bem pior. Eu acho que nós temos que melhorar ainda mais, mas tem muita coisa boa a ser exaltada, a ser enaltecida, a ser defendida. E nós, enquanto parlamentares, temos um papel fundamental, independentemente de partido, independentemente de ser situação ou oposição, porque somos nós, o colchão da democracia, que damos sustentação a uma peça orçamentária como essa, que desenvolve esse país. Então, é preciso também a gente compreender o nosso relevante papel aqui, que nem sempre a gente mesmo defende. Às vezes a gente mesmo começa a criticar o nosso papel. Então isso é um pouco preocupante. Agora, deputado Marcos Pestana, o ideal seria que o orçamento fosse impositivo. Sem dúvida. Porque a participação do Congresso seria mais real, mais efetiva. Primeiro o Assis falou do PAC. 2012 vai ser o pior desempenho do PAC, maculando muito a imagem da nossa presidente, da grande gerentona. Na verdade, o governo está mostrando um índice de ineficiência altíssimo. O PAC vai ter um desempenho muito insatisfatório. Agora, sobre o orçamento impositivo, é importante ver cultura de outros povos. Por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos. Você teve a eleição presidencial, os Estados Unidos tem uma crise grande de déficit fiscal e endividamento. O Congresso tem um impasse, porque os republicanos dominam uma casa e os democratas a outra casa. E o presidente Obama tem que negociar. Lá, o problema, Assis, é não inchar receitas, mas com a estabilidade, com a conquista que foi obtida no governo Fernando Henrique com o Plano Real, que você tem visibilidade, previsibilidade, o importante é blindar a projeção de receita, porque você programa as despesas a partir da receita estimada. Lá no Congresso americano há um comitê de receita blindado, com consistência técnica, que, através de estudos econométricos, de projeções estatísticas, consegue acertar na veia, muito próximo do que vai ser a realidade no ano seguinte. Então, isso é pressuposto para o orçamento impositivo. Agora, essa peça de ficção, nós aceitamos, e é um absurdo isso, o orçamento paralelo do BNDES, sem nenhum controle do Congresso, 300 bilhões nos últimos 5 anos injetados a partir de lançamento de título do governo, aumentando o endividamento para dar crédito a umas poucas empresas de forma subsidiada. Isso tira da saúde, da educação. Corporações, né? Isso, e tira da educação, da saúde, é dinheiro orçamentário. Agora, é importante para todos que estão nos acompanhando, que não são especialistas, que o orçamento efetivo, você falou o número total da receita global, mas grandes despesas inflexíveis, que são previdência e juros,
levam que o orçamento de investimento e custeio das políticas públicas, efetivamente em discussão, seja cerca de 600 bilhões. Então, nós precisamos que o Congresso tenha mais efetividade. Eu sou da Comissão de Orçamento, vejo lá, estamos votando nessa semana os relatórios setoriais, a capacidade de intervenção. É claro que o governo tem programas estruturantes, é claro que tem linhas de trabalho estratégicas. E o Congresso é maduro, é só ter espaço de diálogo e não esse presidencialismo imperial que quer impor tudo. É um desastre a condução política. Royalties foi uma atrapalhada, energia elétrica é outra atrapalhada e também na questão do orçamento era só ter espaço de diálogo. E não sou eu que reclamo, não. Deputados da base do governo e até do PT reclamam que o núcleo do poder e a presidente não tem capacidade de negociação e diálogo. Deputado Assis Carvalho, como é que o senhor vê essa crítica do deputado Marcos Pestana? Primeiro, fazer uma rápida correção, que eu acho que a capacidade de marketing é muito forte, quando se fala sempre do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil de 95 a 2002. O Plano Real é de 92, então precisa lembrar que o Plano Real foi feito por um grande mineiro, que eu espero que meu querido... Como é que chamava o ministro da Fazenda? Peraí, vamos falar do presidente, porque você está falando de ministro. A linha presidencialista, então era o presidente, era o seu conterrâneo. De Juiz de então, Fora. Enalteça o seu conterrâneo, exatamente. Meu grande amigo. Porque senão faz muito marketing e desvia o verdadeiro condutor daquela política, né, que é o conterrâneo do meu querido Marco Pestana. Mas não é o caso especial. Eu acho que tem algumas coisas que precisam aqui serem destacadas. Nós queremos mais democracia no orçamento, nós queremos mais diálogo, nós queremos mais conversa, não tem dúvida, todos nós queremos. Né? Isso não tem dificuldade sobre isso. Agora, isso não nos dá o direito de jogar por terra tudo de bom que está sendo feito neste país. Nós estamos diante de crises mundiais que os Estados Unidos vêm beber na nossa fonte. Nós dois, eu e o Marco Pestana... Beber na nossa fonte? Na fonte do Brasil, sim. Nós vamos pegar um exemplo concreto. Nós fomos secretário de Estado de Saúde, nós dois. Os Estados Unidos pegou o exemplo de saúde, foi no Brasil, do qual o meu querido Marco Pestana, um grande pensador, e sabe muito bem disso. Então, não vamos jogar tudo no colo dos Estados Unidos. E no orçamento que nós estamos trabalhando, lá tem um modelo de saúde do Brasil, que pode não ser o ideal, mas os Estados Unidos beber a nossa fonte. Primeira questão. Depois, sempre defender que, como os Estados Unidos, o modelo fosse o mais ideal do mundo. Eu não acho. Né? Não tem coisas positivas? Tem. Mas a gente sempre tem o hábito de tentar, né, trazer experiências externas e deixar de vivenciar as nossas próprias experiências. Né? Mas eu estou dando exemplo porque sempre fazem isso. Então, eu acho que nós temos muito mais a enaltecer nossas boas coisas, nossa democracia que nós estamos conquistando a cada dia, nossas peças orçamentárias, e não tentar pegar, muitas vezes, embalagens de fora e achar que aquilo é a melhor coisa do mundo. Então, esse é um ponto. O outro, meu querido Marcos Pestana, nós temos hoje no Brasil um projeto de governo, do presidente Lula para cá. É bom que se diga, tem as bases, porque todo mundo fez sua parte, mas principalmente de 2003 para cá, que este Brasil tem um objetivo a ser alcançado. Já enfrentamos aí duas grandes crises mundiais. O nosso receituário foi diferente do receituário neoliberal do PSDB. E o nosso funcionou, o de lá foi por terra. Então, é preciso colocar o quanto essas coisas vêm dando certo. Por fim, 1% de PIB por fim dizer, Marco Pestana, que vem dando tão certo que as crises, os efeitos nossos são menores do que acontece lá naquele que a gente quer ser referência nossa. Então, isso, só para encerrar aqui, Tarcísio, é para dizer que o presidente Lula e a presidente Dilma têm um projeto de desenvolvimento neste país que muitas vezes tem que ter muito pulso, muitas vezes incomoda muita gente. Muitas vezes alguém fica meio desesperado porque não queria que esse país desse certo. Este país está dando certo graças a um projeto que nas peças orçamentárias que chegam nessa casa são aprovadas, devem melhorar uma coisa aqui, outra acolá, mas no seu eixo principal nós estamos no caminho certo.